Bem-vindo ao Gastronomia e Alimentação Aprendendo com o Senac. Aqui você aprende receitas de um jeito diferente. Com técnicas de cozinha, histórias e dicas de empreendedorismo. Vamos começar! Félix, eu fui numa galeria de arte e vi uma exposição incrível. Ah, que bacana! E como é que foi essa exposição? Era só com obras feitas de um único material. Tinha uma sala só com cerâmicas, outra sala só com metais e outra só com vidro. E aí eu fiquei impressionada como algo simples pode se transformar de tantas maneiras diferentes. E isso te fez pensar se o mesmo poderia acontecer na gastronomia? Pois é, fiquei pensando se teria alguma receita em que um único ingrediente poderia se transformar em uma obra-prima. Até que eu encontrei o exemplo perfeito. Já sei. A omelete. Ela tem textura, sabor, beleza e pode ser feita apenas com ovo. É incrível, não é? Merece um episódio especial, não merece? Com certeza. Vamos falar com a Zeni, docente do Senac, especializada em cozinha. Afinal, mesmo com poucos ingredientes, é preciso de uma boa técnica para preparar esse prato. Conta pra gente, Zeni. Existe segredo para uma omelete perfeita? Oi, Félix. Oi, Areta. Não dá para saber, não dá para dizer o que é uma omelete perfeita, porque isso vai depender do gosto de quem vai comer. Eu, por exemplo, gosto de uma omelete bem sem cor, bem clarinha. Tem gente que gosta da omelete já mais douradinha. O segredo é a gente saber exatamente o que quer no final e controlar a temperatura. Hoje a gente vai fazer duas omeletes aqui. A omelete francesa, que é essa que é tradicionalmente bem clarinha por fora e cremosa por dentro. Tem gente que diz que é praticamente um ovo mexido em formato de omelete. E a omelete que a gente chama de omelete americana, que é aquela bem recheada, uma refeição completa. Vejam agora a receita de omelete francês e omelete de queijo com cogumelos da Zenir. Nós vamos começar pela omelete francesa, ou omelete francês. A primeira coisa é quebrar os ovos separadamente. Depois eu vou quebrando a parte para juntar e não arriscar perder todos. Eu vou colocar um pouquinho de sal, que é para quebrar a clara, ajudar a clara a ficar menos densa e essa mistura acontecer de forma mais fácil. E também já temperar a minha omelete. Eu não sabia que o sal tinha outra função a não além de salgar, né? Eu também não tinha ideia. Que legal isso. Vou bater com um garfo, não com fouet, porque eu não quero agregar ar nessa mistura. Eu quero simplesmente misturar bem claras e gemas. Agora não dá para perceber se ela não estiver bem misturada, mas quando ela cozinha, ficam pedacinhos brancos, pedacinhos amarelos, então por isso a gente tem que se deter um pouquinho nesse movimento. Eu vou acrescentar uma colher de creme de leite fresco. Se você não tiver creme de leite fresco na sua casa, você pode utilizar leite. Esse leite ou creme de leite vai dar cremosidade à omelete. Pronto, acredito que está bem misturado. A gente vai para o ponto-chave dessa receita, que é o controle de temperatura. Chama bem fraquinha. Vou colocar manteiga, uma quantidade generosa de manteiga. Essa omelete, porque precisa de uma temperatura muito controlada, o ideal é que ela seja feita numa frigideira de fundo triplo. Porém, essa frigideira que eu escolhi é mais comum e você deve ter em casa. Então eu escolhi essa para você ver que é possível fazer aí na sua casa sem esse impedimento do utensílio.
Ah, e a Zenir é muito querida, né? Ela pensa em todo mundo, então qualquer pessoa consegue reproduzir essa omelete em casa. É, porque essa frigideira todo mundo tem em casa, Todo então é mundo tranquilo. tem. Manteiga derretida, vou colocar os ovos. Perceba que a frigideira está bem fria ainda, não coagulou o ovo de cara. E aí a gente vai começar a mexer enquanto ele começa a coagular na parte de baixo. Nessa omelete é interessante que ela fique com essas rugas, com essas nervuras, digamos assim. Por isso que a gente vai fazendo esse processo de puxar o ovo que já coagulou para o centro da omelete. Perceba que a chama do meu fogão está bem baixa e que eu estou usando uma espátula de silicone porque estou utilizando uma frigideira com Tefal. Quando eu subo a frigideira, eu estou diminuindo ainda a temperatura para evitar que ele coagule rápido. Agora eu percebo que eu já tenho a minha omelete bem coagulada e ela já está solta no fundo. E aí a gente já começa um processo de dobrar essa omelete. Hora da verdade, hein, Félix? É aí que tem que mostrar a técnica. Você tem facilidade? Eu não sei se eu ia me dar muito bem ali, eu tenho que praticar. Depois dessa aula eu vou melhorar. Ela ainda bem cremosa no centro. O importante é que a gente tenha o ovo informado, né, num formato de omelete, bem macio internamente e com aquelas camadas, aquelas rugosidades que eu fui formando quando mexi o ovo enquanto ele estava coagulando. Esse é o formato de uma omelete francesa, que a gente normalmente vai servir com cibolete, a cebolinha francesa. Então a gente costuma abrir a omelete francesa assim e olhar essa cremosidade do centro. Então sempre no centro ela é cremosa assim. Eu espero que vocês gostem dessa omelete, é a minha preferida. Zenir, estamos adorando a receita, mas tivemos algumas dúvidas. Você poderia dar alguma dica para quem não tem uma frigideira antiaderente? Para fazer a omelete francesa, é necessário uma frigideira antiaderente. Mas para fazer a americana, você pode fazer numa frigideira comum. Basta que você aqueça essa frigideira, coloque a gordura e depois o ovo. E vai com calma para soltar a omelete. Dá para fazer sim. E afinal, é o omelete ou a omelete? Quando a gente fala a omelete francesa, a gente usa a omelete porque toda palavra no francês que termina na letra E é uma palavra feminina. Então, para mim, é a omelete francesa ou omelete americano. Mas você pode usar os dois artigos. E mais uma coisa, qual o segredo para não errar na hora de virar a omelete? Prática. Pratique, vá com calma e boa sorte. Desvendar os segredos da omelete perfeita é bem mais fácil do que você imaginava, não é mesmo? E as revelações continuam depois do intervalo. Te encontro daqui a pouquinho no próximo bloco. Estamos de volta. A docente Zenir ensina a preparar uma omelete clássica e outra versão deliciosa com recheio de queijo e cogumelos. Vamos conferir agora a parte final da receita. É com você, Zenir. Bom, acabamos de fazer o omelete francês e agora a gente vai fazer o omelete americano, aquele que eu falei que aceita muitos ingredientes. Eu vou usar como gordura nessa receita a manteiga para untar minha frigideira,
sal, pimenta para temperar o omelete. Vou usar cebola, cogumelo portobello para o recheio, com tomate, os ovos, obviamente, queijo cheddar e um pouquinho de creme de leite para dar cremosidade. Salsinha e brotos para finalizar. Primeiro eu vou fazer a mise en place. Vou cortar os tomates, cortar a cebola. Mise en place é o pré-preparo. Então eu vou fazer aqui o corte de todos os ingredientes, vou separar tudo que eu vou utilizar para essa preparação. Aqui eu vou cortar o tomate em brunoise, que são pequenos cubos. Eu tenho tomate, vou cortar agora a cebola. Eu vou manter as fatias todas presas ao bulbo. E aí eu faço fatias. Posso cortar mais uma vez porque essa cebola é bem alta. E depois eu vou cortar os cubos. Olha, Areta, a Zenir é a ninja do corte. Olha só que perfeição. Tá bonito, viu, Zenir? Agora vamos porcionar os cogumelos. Esses cogumelos estão frescos, eles foram limpos para tirar qualquer sujidade e a gente vai cortar fatias. Eu vou aproveitar os cabinhos porque os cabos estão macios, vou tirar só a pontinha. Como o cogumelo diminui bastante na cocção, eu não preciso fazer dele tão fino. Você pode usar o cogumelo da sua preferência e o que for mais fácil de encontrar aí na sua região. Esse aqui é o portobello. Agora a gente vai fazer mais um processo da mise en place. Eu vou saltear levemente esses cogumelos, porque o tempo de cocção deles não é tão rápido quanto o do ovo na hora de fazer a omelete. Aqui eu tenho uma sauteuse, uma frigideira, essa sim é de fundo triplo, porque aqui não tem problema de grudar e você pode usar a que você tiver na sua casa. Vou colocar um pouquinho de manteiga. Colocar parte da cebola que eu cortei. Aqui eu posso ter uma chama um pouquinho mais forte, porque eu quero só saltear levemente esses ingredientes, não precisa tanto controle de temperatura. A cebola tá murcha, agora eu vou colocar os cogumelos. Um pouquinho de sal. Um pouquinho de pimenta do reino, moída na hora. Mas também com cogumelo, tudo fica mais gostoso, né, Areta? É, e conforme ela vai salteando, ele vai ficando cada vez mais bonito, olha isso. É. Aqui eu vou deixar esse cogumelo murchar, soltar um pouco de líquido. Ele já está no ponto que eu quero, eu posso finalizar com um pouquinho de salsinha fresca. Desligar a chama. Eu sei que ele está no ponto porque ele está macio. Eu percebo a textura quando eu mexo com a colher. E ele diminuiu bem de tamanho. Eu vou tirar da frigideira, colocar num pote, deixar esfriar para utilizar como recheio da minha omelete. Agora eu vou preparar os ovos da omelete. Como eu fiz anteriormente, eu vou quebrar um a um. Temperados com um pouquinho de sal. E um pouquinho de pimenta do reino. O objetivo aqui não é agregar ar a essa mistura, por isso eu estou batendo com um garfo. Vou colocar um pouquinho de creme de leite, uma colher mais ou menos. Se você quiser, pode utilizar leite também, só para dar cremosidade. E agora eu vou para minha frigideira antiaderente. Temperatura média baixa. Colocar um pouco de manteiga. Aqui, como eu vou fazer uma omelete recheada e com bastante coisa,
eu preciso de um espaço maior para conseguir colocar esse recheio. Então eu vou ter uma camada de ovos mais fina para poder fazer a dobra e ter uma omelete bem recheada. Então essa frigideira aqui me ajuda nisso. Aqui agora eu vou deixar esse ovo coagular antes de colocar os recheios. Diferente da outra, essa eu quero que ela ganhe um pouquinho de cor e eu não quero aquelas rugosidades. Então eu vou colocar ela para cozinhar sem ficar mexendo e vou controlar só para que ela coagule sem queimar embaixo também. Eu tenho que tomar cuidado, porque se a chama estiver muito forte, ela vai queimar antes de coagular o necessário para que eu coloque os recheios. Aqui a gente percebe que ela já está bastante coagulada e molinha só na parte de cima. E é nesse momento que eu coloco os recheios, porque eu tenho interesse nessa mistura dos ovos no recheio também. Então vou colocar o cogumelo, sempre colocando numa metade da omelete, porque a outra eu vou dobrar por cima. Vou colocar um pouquinho de queijo. Aí tem omelete para todos os gostos, né? Para aquela pessoa que é mais certinha e quer seguir uma receita exata na cozinha. E tem para aquela pessoa mais livre, mais criativa. Essa segunda, por exemplo, eu já fiquei com vontade de criar um monte de coisa aí. Tá vendo? Você tá nessa vibe aí do criativo. Então te dá a liberdade, você faz a tua omelete do jeito que você quiser. E um pouquinho do tomate que a gente picou anteriormente. Aqui a omelete tá firme. E aí nós vamos dobrar essa omelete. A gente já pode empratar. Colocar um pouquinho de erva fresca. Se você quiser, enfeitar com algum brotinho. Zeni, tá tudo incrível, mas me diz uma coisa, quais opções de queijo você recomenda para essa receita? Todos derretem da mesma forma? Os queijos derretem de maneira diferente, mas a minha sugestão é que você use o queijo que você gosta de comer, porque não faz diferença se ele estiver totalmente derretido ou não para a receita. Dependendo do recheio, muda a maneira de virar a omelete? Sim. Se você tiver uma quantidade maior de recheio ou um recheio mais fluido, é mais difícil de virar. Mas use o recheio que te agrada e faça teste, né? A primeira vez pode ser que o teu omelete não fique tão inteiro ou tão bonito, mas isso com a prática vai ficar bom. E mais uma coisa, que outras opções de recheio você recomenda? Eu gosto muito de omelete com queijo branco e tomate, principalmente quando eu não quero consumir muita gordura. Mas existem milhões de opções. Alho poró com bacon fica muito gostoso, queijo com bacon e cebola, N sugestões que eu poderia dar para vocês. Bom, agora o melhor momento da receita, que é a degustação. Eu vou começar pela omelete francesa, porque ela é mais delicada, né? Por conta da quantidade de recheios. Dá uma olhadinha como tá cremoso. O gostoso na omelete francesa é que você morde e sente toda a cremosidade do ovo com a manteiga, mas não é um ovo cru, é um ovo que está cozido e cremoso. Então ele é muito interessante. Eu recomendo que vocês façam para provar. Agora eu vou provar a outra omelete, que tem uma quantidade diversa de recheios. Então ela tem mais sabores misturados. Aqui eu tenho todos os recheios da omelete e a textura.
A gente vê que é uma textura um pouco mais cozida, né? Menos cremosa do ovo. Nessa omelete eu sinto uma resistência maior da camada de ovo. Ela é um pouco mais firme, mais cozida. A maciez do cogumelo, o sabor do queijo, que dá uma cremosidade nesse recheio. Tomate, a salsinha, que vão trazer sabor e umidade. Então, os dois são muito interessantes. Tem gente que vai gostar mais desse, tem gente que vai gostar mais desse. E eu recomendo que vocês façam para saber qual preferem. Tchau, Areta. Tchau, Félix. Tchau, pessoal de casa. Espero vocês numa próxima receita aqui na nossa cozinha. Tchau, Zenir, e muito obrigado. Tchau, Zenir. Amamos a receita. Bom, depois desse episódio, eu nunca mais vou errar na omelete, Areta. A teoria a gente já tem, só falta colocar em prática. E se você quiser aprender mais receitas como essa e conteúdos especiais sobre gastronomia, acompanhe nossos próximos episódios. Siga com a gente no Gastronomia e Alimentação Aprendendo com o Senac. Tchau e até a próxima. Tchau, tchau.